irmãos que vão vontade de estar em casa hoje, deitado, descansando. Mas quando a gente tem um compromisso com Deus, a gente não pode dizer não para a obra do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo nos sustenta, Ele nos dá força, Ele refrigera nossa alma, Ele tira o nosso fardo para que nós possamos estar leve para poder cultuar e buscar ao Senhor. Então, sou grato a Deus, não só por minha vida, por vida de cada um de vocês que se dispôs a estar aqui adorando ao Senhor. Creio que a recompensa de Deus é forte sobre a vida de cada um de nós nessa noite. Amém? Abra também no livro de Atos, capítulo 12. Louvado o nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Aleluias, louvado o nome do Senhor. Atos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: o título de Espírito aprisionado por Herodes. Seu versículo, capítulo 12, versículo diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes, estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os matares, e matando a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asnos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para o que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando-se a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança-te as costas a tua capa, e segue. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Enquanto passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá a porta para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rote saiu ao escutar. E conheceu a voz de Pedro, e de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: e os seus anjos. Mas Pedro perseveravam em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhe ele com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão, e disse-lhe: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém, irmãos? Até aqui, amigos, Deus possa sentar orando ao
o Senhor colocar em meu coração nessa noite. E me chama a atenção nesse texto é que a palavra de Deus diz que no mesmo tempo o rei Herodes, adorando a Deus, estendendo as mãos sobre alguns das igrejas para o matares, e matando a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então vemos, irmãos, que a Bíblia diz que o rei Herodes, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, ele começou, aleluia, a gostar de maltratar o povo de Deus, o povo ao qual o Senhor levantara para pregoar o Evangelho, a palavra da verdade. E vemos que a Bíblia diz, irmãos, que conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós conhecemos a verdade, irmãos, aleluia, a palavra, quando entra no nosso coração, ela vai nos libertando daquilo que, aleluia, Deus nos faz, que não agrada aos olhos de Deus. E vemos, irmãos, que só seremos libertos através da palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que Tiago, ele pregoava o Evangelho, e o rei Herodes, ele estava incomodado com aquilo, com aquela situação. E por assim, irmãos, a gente vemos que a perseguição contra os homens de Deus era grande, porque eles foram os escolhidos para pregoar o Evangelho, para trazer as boas novas, para trazer as notícias do dono de Deus para a terra no dia de hoje. E vemos que o rei, ele se agradando em ver que, aleluia, Deus era bom maltratar os cristãos, ele matou a Tiago a espada, e ele não se contentando, ele viu que os judeus gostavam, que os povos gostavam daquelas cenas, ele também começou a prender os cristãos, para que depois das festas ele pudesse matar, porque eles acharam graça, eles acharam interessante destruir o povo de Deus. Quantos no dia de hoje, irmãos, querem nos matar, querem destruir, porque nós pregamos o Evangelho, porque nós falamos da palavra de Deus? Quantos não querem ouvir, mas querem, Deus, achar ocasião para querer parar a minha tua chamada diante da presença de Deus? A gente vemos, irmãos, que Herodes, ele pega Pedro e prende, e não só se contentando, ele prende com muitos soldados, tanto por dentro quanto por fora, as suas mãos atadas, para que ele não fugisse, para que nada pudesse acontecer. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia diz que morrer com Cristo é ganho, e morrer sem Cristo é tolice. Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, irmãos. Ele estava sossegado, sabendo que iria ser morto a qualquer momento, mas ele estava descansando no Senhor. Ele não estava preocupado. Ele não estava, aleluia a Deus, preocupado que ele iria morrer, assim como Tiago morreu. Ele não estava preocupado que a vez dele ia chegar, não. Ele simplesmente estava preso, e o que ele achou de bom fazer era esperar no Senhor, dormir. Ele descansou no Senhor, ele confiou no Deus que ele servia. E quantas muitas das vezes nós passamos por um momento difícil, não confiamos no Deus que nós servimos, não confiamos naquele que nos chamou, aleluia a Deus, para uma grande obra nessa terra. Quantas das vezes nós só confiamos no Senhor quando o Senhor Jesus Cristo ele faz algo que nos agrada, que agrada os nossos corações. De verdade é, irmãos, que quando nós passamos pelos ventos, a tempestades, nós se desesperamos, nós não confiamos no Deus poderoso que nós servimos, mas quando nós vivemos um momento de bonança em nossas vidas, momento de bênçãos e de vitórias, nós se alegramos. Aí nós confiamos que Deus ele é fiel, que Deus ele abençoou, que Deus ele proporcionou a situação em nossas vidas, e nosso celeiro mudou. Então vemos que Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas estava dormindo. Como é que nós conseguimos, irmão, dentro de uma prisão, a qualquer momento sabemos que nós vamos morrer e a gente vai estar dormindo? Não vai, irmãos. A gente vai conseguir dormir em paz, porque a gente vai ficar com o coração perturbado, porque sabemos que a qualquer momento nós vamos morrer. Algo vai acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, que no decorrer da caminhada, Pedro dormindo, a Bíblia diz que um anjo do Senhor ele entra sobre aquela prisão e toca ao lado de Pedro e fala: levanta-te, calça-te a tua sandália e segue. E a Bíblia diz que Pedro, se levantando, o anjo diz: toma a tua capa, lança sobre a tua costa e vem. E quando eles começaram a sair da primeira e da segunda porta,
o portão de entrada principal, a Bíblia diz que ele se abre sozinho. E a Bíblia diz que Pedro, irmãos, indo a Deus com um anjo, ele achando que era uma visão, e ele seguindo ao anjo, a Bíblia diz que o portão principal se abre sozinho, e eles passam por aquela porta. E quando ele passando por aquele portão, irmão principal, a Bíblia diz que quando ele vira uma rua, o anjo desaparece, e ele se cai em si, e ele vê que verdadeiramente o anjo de Deus o visitou, que foi o próprio Deus que enviou o anjo para que pudesse o livrar da mão de Herodes. Vemos, irmãos, que quando nós estiver passando um momento difícil, não é para nós se preocupar, não, ainda que muitas das vezes nós se desesperamos, mas sabemos que não era para ser assim, mas Deus ele diz, filho, não se turbe o vosso coração, somente crê. A Bíblia diz, irmãos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem por amanhã. Cada um sabe do que passa, cada um sabe o que tem passado, cada um sabe o que está passando, cada um sabe qual é a situação, cada um sabe. Cada um sabe o tamanho da ferida que está carregando, cada um sabe a dor que está sentindo. Louvado o nome do Senhor. Para que o irmão possa saber, a gente tem que contar, para que ele possa saber o quanto a gente está desesperado. E se nós não contar, só nós mesmos vamos saber em Deus o quanto a gente está sofrendo, o quanto a gente está desesperado. Louvado o nome do Senhor. Mas Deus, Ele não dá uma prova que nós não suporte, irmãos. Deus jamais Ele vai colocar uma situação na nossa vida, sabendo que nós não vamos suportar e vai desistir. Ele não dá. Se nós estamos passando é porque nós é capaz de passar, nós somos mais que vencedores. O difícil é nós passar por tudo que nós estamos passando, irmão, mas sem Deus. Agora com Deus, irmãos, é diferente. Vemos que quando esses próprios discípulos, quando Jesus estava ali no barco com ele, Jesus estava dormindo e eles estavam todos no barco, viram todos os sinais e maravilhas. Mas quando veio a tempestade e eles se desesperaram, e quem estava no barco? Jesus. Outra situação também, só mudou o cenário. Jesus manda eles ir, que depois ele ia. E quando chega no meio do mar, vem uma tempestade novamente. Jesus ele vem andando sobre o barco, sobre o mar. E Pedro se desespera e diz: é um fantasma. E Jesus diz: Pedro, não tenha medo, sou eu. E ele fala: Senhor, se é o Senhor, me manda ter contigo por cima do mar. E ele fala: vem. E Pedro, com coragem, ele vai lá e toma ousadia e começa a andar sobre o mar. Mas quando ele vê o vento, ele, ao mesmo tempo, ele se desespera. Sabemos, irmãos, que nós também é igual a eles. Só não fizemos os sinais de maravilha que eles fizeram. Mas nós pode também fazer, porque ele disse: tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis, irmãos. Ele falou que nós fazeríamos obras maiores se nós cremos. Mas a nossa fé está sendo tão pouco, irmãos, que a gente está conseguindo fazer o pequeno que virá grande. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então vemos que eles mesmos, irmãos, vendo os sinais de maravilha que Jesus fazia, quando Jesus estava com eles nas tempestades, eles mesmos se desesperaram. Imagine nós, que vivemos pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus. Não andamos com Jesus, mas nós sentimos a sua presença. Nós não vemos eles como os discípulos deles naquela época viram e contemplaram os sinais e maravilhas, os mortos ressuscitando, os leprosos sendo curados, os cegos vendo, os surdos escutando, vendo, irmãos, Jesus ele curando, multiplicando. Mas quando se depararam com uma tempestade, quando se depararam com uma situação difícil, eles se desesperavam. Mas só que cena bonita, a Bíblia diz que Pedro, ele sendo preso, guardado com prisões em suas mãos, guardas ao seu redor, a Bíblia diz que ele estava dormindo, despreocupado. Ele estava pouco se incomodando o que iria acontecer. Ele já tinha visto uma cena, Tiago sendo morto, e a sua vez iria chegar. Ele podia se desesperar ou então questionar a Deus: está vendo? Estou te servindo, você mandou pegar o seu evangelho para quê? Para me morrer agora? Não, mas Pedro, ele fez o quê? Se calou e foi dormir no Senhor. Irmãos,
sei qual é a tempestade que você está passando, mas uma coisa eu tenho que te dizer da parte do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, aleluia a Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Também ele diz para que você venha crer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crede em Deus, irmãos. Porque a tempestade ela vai passar. Veja que cena incrível, irmãos. As pessoas estão querendo ser Deus. As pessoas estão querendo ser Deus, quer mandar nas coisas de Deus, quer achar mais do que Deus. Eu estava fazendo serviço na casa de um jovem essa semana, e ele falou, pastor, eu não vou mandar material, por quê? Porque vai chover, como choveu. Então não vai ter como, porque amanhã vai ser o dia todo de chuva. E eu cheguei em casa, irmãos, pela misericórdia, que eu tinha vindo à audiência, e a casa encheu de água, irmãos, aí no quintal que não enche, a loja da minha esposa encheu de água. Dentro de casa a chuva veio pelo lado também, cheio de água também. Falei, misericórdia, pai. Eu não estava conseguindo, o para-brisa do carro não estava conseguindo limpar, porque estava muito forte. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu chego na rua de casa, um jovem ele cai com a moto, se arrebenta todo, daquela água descendo, que descendo assim até o rio que tinha desmandado. Eu falei, meu pai do céu, que misericórdia é essa, pai, do teu povo? E aí ele falou, eu não vou te mandar material, que amanhã vai ser assim o dia todo de chuva. Eu falei, amém. E quando chegou no outro dia só esfriou e o tempo não aconteceu nada, irmãos. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu falei para ele, varão, se Deus quiser que chova, vai chover, mas se Deus não quiser, irmãos, esse aí é o louco que está falando que vai chover, mas quem manda no tempo é Deus. Se Deus falar vai chover, irmãos. Quantas vezes a pessoa falou vai chover, não vou mandar material e eu vou ficar em casa e chegar ao sol raiar. Foi bom que eu descansei, irmãos. Então você vê que o povo ele quer ser mais do que Deus, ele quer saber das coisas de Deus. Deus ele manda aquilo que ele quer mandar, irmãos. Ele manda na hora certa, no momento certo. Deus não tarda e não demora, ele manda na hora certa. Se ele mandou essa tempestade é porque foi preciso. Se ele mandou esse rebuliço em nossa semana é porque foi preciso. Para muitas das vezes nós nos despertarmos, irmãos, que ele está voltando. Ele está voltando. Mas a gente tem que crer no Senhor. Pedro aqui, ele chegou um momento que ele já começou a acreditar. Eu tenho que descansar no Senhor. Eu já vivi tantas coisas com ele e desacreditei. Olha tantas coisas que Pedro fez, irmão. Você acha que nós é diferente? Andou pelo mar, teve medo, Jesus socorreu. Estava com os discípulos do barco, Jesus dormindo, a tempestade também veio, eles se desesperaram, questionando a Deus. Jesus morre. É levado na cruz. Antes disso aí, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus a 3 vezes. Jesus fala, você vai me negar. Ele, não, eu morrerei contigo, mas não te nego. Qualquer um pode se escandalizar, mas eu estou contigo. É assim que acontece. Quantos para nossas costas você está ali, ó? Está bem aí, pastor, só pode contar comigo, eu estou contigo, ó. Junto lado a lado. Aí quando você passa uma tempestadezinha, ó, as portas se fecham. Aí você vai bater na porta daquele amigo e fala, ó, minha bebê, ele falou que pode contar comigo. E aí, vizinho, ixi, semana está ruim, está difícil. Ah, não tenho, não posso. Aí você fala assim, mas ele falou que podia contar comigo qualquer hora. Maldito é o homem que confia no outro homem, diz o Senhor. Por isso que eu aprendi, irmãos, confiar em Deus. Por isso que hoje eu vivo e aprendo, irmãos, confio somente em Deus. Até o nosso familiar, irmão, você não pode ficar confiando, porque a Bíblia diz que o maior adversário da gente é da nossa própria casa, ou seja, da nossa própria família. Estava na audiência essa semana, que eu pedi oração do grupo, e chegou lá minha filha, fazia muito tempo que eu não via, e compareceu para poder também lá depor contra mim. Eu fiquei olhando e lembrando na minha mente como que é a gratidão do ser humano. Você criar, você cuidar, se dedicar, passar noites em claros para cuidar e você receber o que você recebe. Então por isso que hoje eu vivo, irmãos, em Deus. É por isso que eu falo e repito, eu posso perder pai, mãe, filho, esposa, mas o que eu não posso perder é a presença de Deus. Porque no momento que eu passar por luta, quem vai me estender a mão é Deus. Quando eu estiver errado, quem vai me perdoar é Deus.
Ele nunca vai me julgar, nunca vai me apontar, nunca vai me expor minha vida, Ele nunca vai me abandonar, por mais errado que eu esteja, mas toda vez que eu clamar, como Davi clamava, Ele vai estender as suas mãos. Então eu digo, irmãos, e confirmo para os irmãos, que a gente tem que aprender a entender, confiar somente em Deus, depender somente de Deus. O homem e a mulher são falhos, irmãos. O homem promete e não cumpre, a mulher promete e não cumpre, mas Deus, tudo que promete, vai se cumprir. Pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Ela não vem no tempo que a gente quer, mas no tempo que Ele achar propício, Ele vai mandar a providência e vai chegar, irmão. É isso que nós temos que entender, é esperar no Senhor com paciência. Não é se desesperar. Se Deus falou que vai mudar o cenário, Ele vai mudar, irmão. Se Ele vai mudar o cativeiro, Ele vai mudar, mas é no tempo do Senhor. Eu até brinquei com a minha esposa, com os profetas dizendo, tem uma causa na justiça, tem isso, aquilo, e eu pensando que é coisas bonitas, coisas boas, que vai alegrar meu coração. Aí quando você vê a situação chegando, você fala, meu Deus do céu. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os teus pensamentos não é os meus pensamentos, diz o Senhor. A gente já pensa nas coisas boas, mas nós sabemos, só Deus sabe o que vai vir sobre as nossas vidas. É por isso que a gente tem que estar alicerçado em Deus. É por isso que a gente tem que estar firmado na rocha, irmãos. Pedro foi liberto, Deus enviou um anjo, por quê? Porque a igreja lá fora estava orando de contínua oração pela vida dele. Ou seja, muitas das vezes a gente está passando por muita cena, sabe? Ninguém ora por mim, ninguém faz isso por mim, mas não sabe ele que se estamos de pé, porque tem alguém intercedendo por nós, assim como nós intercedemos por muitos. Até pessoas que nós intercedemos que nem sabem que nós estamos orando, nós nem conhecemos, mas Deus conhece. E se nós estamos aqui é porque nós somos frutos de oração, de pessoas que oraram para que nós pudéssemos hoje estar aqui, irmãos. Nós somos prova viva. Pedro, dormindo, descansando, o anjo envia por Deus, liberta ele chega na casa de Maria, aleluia a Deus, e ali chegando ali, irmãos, a Bíblia diz que ele bate na porta, a jovem aparece e vê ele, e vem de abrir a porta, ficou ali emocionada, vai chamar o povo dizer, o povo falou que ela estava ficando talvez alucinada, e ela continuou falando até que atendeu a voz da Bíblia, foram lá e quando olharam e viram que Pedro estava ali. Então vê, irmãos, que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Não é do tempo que eu vou querer que Deus vai fazer, não. Muitas das vezes eu orei e parece que nada acontecia. E quando você menos ora, você está quebrado, está quebrantado, parece que a resposta ela vem mais rápido do que quando você acha que você está bem, está orando bem, horas e horas orando, todo dia orando, descendo a madrugada, campanha e monte, e você fala, meu Deus, estou orando, e a resposta parece que nunca vem. E aí quando chega um dia que você está cansado de falar, Deus, ó, só pela graça, a hora deitado na cama, quando o meu joelho já levantou, aí Deus ele fala, eu sei que meu filho está cansado. Aí vai lá do anjo, recolhe as lágrimas, recolhe as palavras, que nem Ana fez, só resmungava. Aí a gente fala, ixi, Deus ele me abandonou. Aí quando menos espera, a providência bate na porta. Aí você fala, meu Deus, mas hoje eu estou tão quebrado, eu estou tão assim. E a resposta veio. Sabe por quê, irmão? Não é do jeito que nós faz, que nós oramos, mas sim do jeito que nós intercedemos ao Senhor. Porque com gemidos e palavras é que a gente tem que orar, irmãos. É no momento que a gente mais está fraco, aí que a oração é mais sincera. Você pode prestar atenção que quanto mais você está quebrantado, aí que a resposta do seu coração é mais sincera, gente de Deus. Porque você não tem palavras. Mas aquela angústia, aquele sofrimento, aquela lágrima se torna um texto grande ao torno do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi liberto porque descansou no Senhor. Então a palavra de Deus diz para você hoje: descansa no Senhor. Descansa o teu coração. Eu falei para minha esposa, nossa semana aqui, a vontade, quando eu saí daquele fora, eu vi minha filha no trator, de igreja no trator, a minha vontade era de fazer minha volta com o carrinho, subir, sem destino, sem saber por quê. Sabe se ficar dentro de uma caverna assim, que nem Elias assim, não sei mais. E falar assim, Deus, para quê? Para quê? Mas toda vez que vem
isso no nosso coração, porque o inimigo ele sabe que se a gente somos fortes, irmãos, e o que ele quer é isso, é entristecer o nosso coração e dizer, acabou, não dá mais, para, desiste. Por que você está indo para a igreja aí? Aí a situação. Irmãos, o que me chama a atenção e o que eu gosto desse Deus é que a Bíblia diz, ai daquele que toca na menina dos teus olhos. Se você está diante de Deus com verdade, irmãos, 1000 pode cair ao teu lado, à sua direita, mas você vai estar sempre protegido. O inimigo pode se levantar por um caminho, mas por certo ele vai ter que voltar, irmãos. Por quê? Porque você é filho de Deus vivo e ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Aquele que se levantar contra o homem de Deus e da mulher de Deus, irmãos, ele vai pagar peça, irmãos. Não fique impune, irmãos, não adianta. E a dor é terrível, irmãos. A dor é terrível. Daqueles que você ama e você vê quando a mão de Deus pesar. E eu falo para Deus todo dia, irmão, Deus, eu te pego a minha vida na tua mão, da minha família. Eu te pego meus filhos hoje nas tuas mãos. E que o Senhor venha fazer nele a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Porque a minha vontade, aos meus olhos, ela é boa, perfeita e agradável, é de ver todos bem. Mas eu creio que Deus vai tocar. Eu creio que Deus vai de encontro. Eu creio que Deus vai mostrar. Que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, pai do seu discipulando. E os filhos não estão honrando mais pai e mãe. Os filhos não estão mais obedecendo pai e mãe. Os filhos não querem mais ouvir as vozes do pai e mãe. Os pais se dedicam, fazem tudo, e os filhos acham que são donos da isso, sabem o que quer. Mas esquece. Esquece que aqueles que estão do lado hoje, você vai rir de você amanhã. Então por isso que hoje eu descanso no meu coração. Hoje eu descanso no meu coração, eu só confio em Deus. Não confio nem na roupa que eu visto, porque ela pode rasgar a qualquer momento e deixar eu no meio da rua. Então eu aprendi a confiar em Deus. Porque eu sei que toda vida Ele vai me proteger. Pode estar tempestade, mas eu creio. Vai doer, vai. Vai ter momento de ter vontade de desistir, vai ter momento que vai murmurar, vai, porque a gente é ser humano, vai. Elias profetizou, Elias fez o que fez, e chegou um momento que ele pediu a morte. Porque não aguentou, não suportou. Você acha que você vai ser diferente, irmãos? Que não temos nem tanta intimidade com Deus como os discípulos tiveram? Nós não temos intimidade. Porque se nós tivéssemos tanta intimidade com Deus, irmão, nós tínhamos virado esse mundo pelo avesso já. Pela intimidade que nós temos com Deus. Mas a misericórdia dele faz nós manter de pé. Para que nós prossigamos cada dia e que cada dia a gente venha dar o nosso melhor para que ele venha cumprir em nós o que é a vontade dele. Por que ele não botou para você, irmãos? Já imaginamos por que ele não botou? Porque ainda tem algo em você que ele precisa mudar. Porque tem algo em mim em você que ele precisa lapidar. Tem algo em mim em você que ele precisa ainda, irmãos, que seja purificado para que ele venha recolher a minha tua vida, irmãos. É por isso que ainda nós não subimos para a glória, por causa disso, que é preciso nós nos libertarmos a cada dia das coisas deste mundo. Porque tem algo ainda que nos prende neste mundo que está fazendo separação de nós e Deus. E pela misericórdia dele, ele nos usa, nos guarda, nos proteja, para que a gente venha ter mais chance para de fazer a vontade dele. Então não desiste, irmãos, dos seus sonhos. Não pare porque a luta está grande. Não pense que vai, muitas das vezes, melhorar. Não vai só dar uma cessada, irmão, mas vai voltar. Porque Jesus está voltando. Ele está voltando, irmãos. A gente está vendo que não é brincadeira, as coisas acontecendo. A Bíblia está se cumprindo. E muitos estão preocupados com casa, carro, luxúria, bens materiais, esquecendo que a salvação é o principal de tudo. O que adianta isso? Eu acho que o mais velho aqui de igreja aqui é missionária cera, né? Missionária cera. Quantos anos só tem de mistério aí? Só serve a Deus desde criança, só falando é de menino, né? Então você vê, irmãos. Eu tenho 14 anos, irmão. Já sofri demais nesse mundo aí, já não tenho mais prazer nesse mundo. Você acha que eu quero voltar para trás? Quero nada, irmão. Vou lutar, vai ver, vou pecar contra Deus, vou pecar, sou falho. Vou errar muitas das vezes, até vou errar, irmãos. Mas eu não posso sair do caminho. É melhor errar e pedir perdão e estar no caminho do que eu errar, irmãos, e ir para o inferno e voltar no mundo. Porque eu sei que aqui eu tenho a misericórdia de Deus e lá fora, não tem misericórdia do diabo. O diabo ele vai pisar, irmãos, vai ser a nossa vida, porque ele sabe que quanto mais alto para ele é lucro. Então não pare, irmãos. Está cansado? Vem se rastejando, irmãos. Está doendo, não está? Vem buscar o Senhor. Vem, não vai, a maior oportunidade da gente é essa de nós estar aqui adorando ao Senhor, porque quando nós estamos aqui, irmão, Deus ele vai nos tirando o fardo, nós vamos ficando mais leve, Deus vai dando uma palavra no nosso coração, nós vai sair daqui com outro pensamento, e quando chegar em casa o cenário está mudado. Porque nós confiamos em Deus.
confiamos em Deus, irmãos. Semana foi difícil, a vontade de vir estar em casa, a semana toda, irmão. Estou quebrado, no lado, parece que foi atropelado, com 10 caminhões. Mas eu tenho que estar aqui. Por obrigação não, porque eu amo estar na casa de Deus. A minha vontade, eu digo de mim, porque a minha vontade, se eu vou estar em casa, eu vou fazer o quê? Nada. Vou mexer no celular, vou estar perdendo meu tempo, estando aqui, pelo menos estou ouvindo uma palavra. Estou ouvindo um louvor que vai tocar em meu coração. Estou ouvindo um irmão dar um testemunho que vai edificar a minha vida. O que nós precisamos, irmãos. Então continue firme, não desista dos seus sonhos. Descansa como Pedro descansou. Está doendo, está doendo. Descansa no Senhor. Que Deus ele vai te dar a sua vitória, irmãos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo nessa noite. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo.